Salve, minha rapaziada, quem fala é seu apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido Pipoca Vegana. Hoje nós iremos falar de um filme brasileiro. Sim, meu amigo, ainda não é o Agente Secreto, que eu estou muito ansioso para assistir, mas vamos falar de outro que é tão bom quanto qualquer outro. Eu acho que da hora como o cinema brasileiro ele cresceu, né? E ele tá se fazendo mais presente aqui no podcast principalmente, mas também no geral, em termos de popular e tudo mais. Hoje iremos falar de Os Enforcados. Isso, pra quem não sabe, Os Enforcados, ele é como se fosse uma adaptação de Macbeth, de William Shakespeare. Ele estreou, né, no ano passado, ele primeiro fez a sua estreia num festival de Toronto, ano passado. Depois ele fez sua estreia também no Festival do Rio, ano passado, mas ele lançou nos cinemas em agosto desse ano. E você pensa: "Pô, que demora essa pra falar, Enzo? Como assim, cara?". Mas, cara, o filme ele foi pouco distribuído, né, nos cinemas no geral. Mas, cara, eu tive a chance de ver esse filme e vou te falar, cara, que filme do caralho, mano. Que filme bom, mano. É aquele tipo de filme que você claramente você fica desesperado, eh, porque todo mundo se ferra, mano. Eu gosto disso. Pô, eu gosto quando o filme ele os filmes brasileiros eles estão tendo uma pegada muito da hora de se assistir, sabe. Tipo, estão tendo não é que estão tendo, se você encontra o filme certo você vai ver como o cinema brasileiro ele é composto, ele é devastado de obras-primas, assim, sabe. E Os Enforcados, acho que ele faz muito bem esse papel, porque, cara, pra quem não sabe a história, né, vou falar agora, é um casal, né, é um casal que está se mudando para um local novo, só que nesse meio tempo, o que acontece? Após a morte, né, de um bicheiro, digamos assim, lá do Rio de Janeiro, o personagem do Valério, ele acaba se tornando o principal membro desse esquema todo. E esse esquema envolve bastante, crime, muita parada, sabe. E aí acaba, infelizmente, matando o ele acaba assassinando o Lin Duarte e acaba se responsabilizando por todos os esquemas dele, né, porque agora que o tio, que era como se fosse uma espécie de miliciano, morreu, agora o Valério vai ter que lidar com isso, enquanto nesse meio tempo ele é colocado pra sua mulher, a Regina, como alguém frouxo, como alguém que não tem coragem de agir, né. Então nesse meio tempo a gente vai vendo, o crescimento, né, da sensação do Valério de poder, né, enquanto ele assassina o tio dele, né, acaba tendo essa influência da Regina, que é muito ambiciosa, e consequentemente acaba assassinando o tio dele e nesse meio tempo ele vai se tornando ele vai se tornando cada vez mais poderoso e consequentemente vai se entregando à descaracterização desse personagem de frouxo que ele carregava. Cara, esse filme, mano, agora fala eu confesso que quando eu fui eu sempre falo isso primeiro, né, agora eu vou mudar um pouco os fatores. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse filme, eu tinha visto um pouco de imagens dele, eu estava, tipo, curioso pra ver como que esse filme, falei: "Mano, deixa eu ver como é esse filme", porque tá todo mundo falando, né. E de uma certa forma, quando o filme ele é bem receptivo no boca a boca a gente acaba querendo ver, né. Foi muito assim quando, com como é? Ainda Estou Aqui, tá, vai ser assim com Agente Secreto. Então, tipo, eu acho que, tipo, quando o filme ele é bem e também foi assim, por exemplo, com Bacurau, com Marighella. Então quando o filme ele é muito bem recebido no boca a boca, você acaba, tipo, pensando: "Caramba, então eu vou dar uma certa chance". E mano,
que filme bom, mano, que filme da hora, sabe, tipo, eu não tava botando muita fé, pensei: "Não, beleza", o filme começou naquela pegadinha um pouco mais lenta, mas cara, que filme bom, que filme maneiro, mano. Eu gosto disso, eu gosto quando os filmes brasileiros, eles não carregam aquela história, eles se permitem fazer coisas novas, sabe, tipo, eu vi um post que falava que os filmes brasileiro, eles tinham uma pegada, tipo, se não fala sobre a pobreza no Brasil, fala sobre a ditadura. E se não falar sobre a ditadura, fala sobre, eh, é um filme de comédia muito pastelão. E não, sabe, tipo, literalmente esse filme é baseado numa adaptação, né, de uma obra de Shakespeare, sabe. Então, isso é muito legal. E além disso, também porque trata muito de um problema que tá até hoje em dia, né, que envolve o jogo do bicho, né, que é um esquema que tá até hoje em dia não só no Rio de Janeiro, mas por todo o Brasil. Cara, agora também, igual eu falei, estava falando sobre o filme, eu gosto como, tipo, o filme ele descaracterizou, né, o filme ele não perde tempo, né, tipo, ele não é que ele não perde tempo, ele não tem pudor em, tipo, em desenvolver da melhor maneira possível, a descaracterização do personagem do Valério, né. O Valério você você acaba vendo ele no começo com uma imagem e durante o filme você acaba vendo outra, sabe. E a Regina é aquele clássico exemplo de tipo, cara, é ambiciosa demais, e eu acho que tipo voou perto demais do sol e queimou as asas, sabe, porque ela incentivou tanto, 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 tipo: "Cara, agora você precisa pegar o controle do esquema do seu tio e tudo mais", tipo, e daí você pensa que ela vai crescer, mas não, que eles vão crescer, mas não, eles acabam se enrolando em mais dívidas e dívidas e dívidas. Cara, você pensa: "Caramba, agora vamos ter mais fortuna, agora vamos ter mais poder". Não, sabe, tipo, cada vez mais o Valério vai ficando mais pesado com essa responsabilidade, a Regina não vai sabendo o que vai fazendo, sabe, muitas dívidas foram contraídas, né, porque consequentemente todas as dívidas do tio que ele queria que ele queria sair dos negócios de maneira temporária, o sobrinho acaba, tipo, carregando todas, tipo, consequentemente a polícia acaba entrando no alcance, todos acabam entrando no alcance, afinal porque o Lin Duarte, ele não era qualquer pessoa, né, por mais que ele, tipo, ele seja figura ilustre numa questão do jogo do bicho, ele também ele era dono de uma escola de samba, sabe, então é muito doido como você via a a ascensão e a queda a ascensão e a queda desse casal de que estavam querendo subir, ascender na classe social a qualquer custo, e acabaram, igual diz o título, se enforcando. Isso é muito legal, é toda uma crítica que, tipo, você acha que o poder significa ascensão, mas também representa muitas vezes a sua queda, né, na obra de Macbeth, para quem não sabe, né, foi quando o Macbeth, que na época ele era um general, né, ele acabou assassinando o rei Duncan instigado pela sua mulher, a Lady Macbeth, né, e ele acaba se tornando um tirano, né. Enquanto a Lady Macbeth ela acaba se tornando cada vez mais culpada e vai enlouquecendo, né. E os paralelos da peça original acaba aparecendo muito no filme, sabe, tipo, que a própria que a própria Regina, ela enlouquece num ponto às vezes ela acha que o cachorro dela tá lá dentro, que ela acha que a casa tá amaldiçoada,
que, tipo, até durante as obras ela ficava brigando com o pessoal, que ela via que ela não via que o marido dela estava, como se fala, ela achava que o marido dela estava traindo ela, queria matar ela, sabe. Enquanto o marido, sabe, consequentemente acabava se tornando mais ambicioso, acabava se tornando mais tirano. Cara, a cena, por exemplo, que o que o Valério, eh faz com que os outros 2 milicianos, assim, acabem se matando na nossa, aquela cena foi eu acho que uma das cenas mais pesadas que eu já vi na minha vida. Que ele vai lá e sequestra ele, solta, paga meio que um almoço, assim, e fala: "Ah, cadê nossos filhos, hein, nossa família, você mas os seus filhos vão estar sempre dentro de vocês, né". E mostra que ele acabou assassinando os filhos daqueles milicianos e os restos mortais acabou colocando dentro da comida. Cara, aquela 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 parte ali, mano, literalmente representa o auge da tirania do Valério, sabe. E o fato dessa adaptação, cara, que bagulho bom, viado, que bagulho bom. Cada vez mais que você fala sobre o filme, que você fala, que você vê a ligação do filme com a peça, você, tipo, você percebe o quanto o cinema brasileiro, ele tem muitas camadas, muitas pérolas boas, assim, sabe. Até a própria o próprio assassinato do amigo de infância que era o Jobson, né, que era o motorista Jobson, que até no próprio na própria Macbeth tinha, né, que no Macbeth era o banco, né. E tipo, mano, tudo se interligava. O filme ele buscou ser o máximo ligado possível à obra de Shakespeare, né, mano. E isso é muito legal, é muito maneiro como o cinema brasileiro eu acho que, tipo, aí eu me incluo nessa também, né. Muitas vezes a gente tá acostumado a falar: "Não, é o melhor filme brasileiro que a gente viu nas nossas vidas". A gente tem aquela presunção de tipo: "Ah, cara, mas tipo, o cinema brasileiro, a gente tá em busca ainda de uma validação de falar que esse vai ser o melhor filme brasileiro de todos os tempos, que todo filme brasileiro, eh tem que ser melhor do que o outro", mas nem sempre é isso, sabe, tipo, nem sempre é isso, não é necessário a gente ter um filme acabar ser melhor do que o outro, às vezes não é necessário, sabe, porque, tipo, tem vários, sabe, tipo, desde sempre teve Vidas Secas, Deus, o Diabo na Terra do Sol, aí teve Cidade de Deus, que, pô, é referência até hoje, Central do Brasil, cara, teve o próprio, como se fala, Tropa de Elite, Bang Bang, Rio 40 Graus, aí, mano, teve até o próprio Dona Flor e seus 2 maridos, e teve o Ainda Estou Aqui, teve Bacurau, eh eh, tem o Agente Secreto, cara, tem vários e vários e vários, sabe. Então o Auto da Compadecida, Ônibus 174, então, mano, o cinema brasileiro ele tem muitas pérolas boas, sabe. E eu acho que é necessário para a gente continuar nessa escalada de romper barreira no cinema brasileiro, a gente parar de, tipo, falar: "Não, o filme é bom, mas não é tão bom igual, por exemplo, o Ainda Estou Aqui", ou "É bom, mas podia ser mais violento igual Tropa de Elite". Não, cada filme tem a sua individualidade, sabe. E eu acho que isso é muito importante para para continuarmos nessa nessa jornada, sabe, porque eu fico muito satisfeito em ver o cinema brasileiro tá nesse momento tão especial. Eu acho que Poca Vegana, né, eu e o Vitor, quando a gente começou, eu acho que eu duvido muito que a gente esperava, tá num momento tão tão que a gente ia presenciar momentos tão ilustres assim,
do cinema brasileiro no geral, né, cara. Tipo, a gente viu o primeiro Oscar, a gente viu mano, a gente viu o cinema brasileiro ressurgindo, sabe, vivendo um melhor momento, sabe, que é se tornou referência e quando a gente para pra ver a história, a gente é referência, sabe, tipo, mano, Cidade de Deus é muito apontado como referência no mundo afora. O Fernando Meirelles, ele, tipo, cara, ele é considerado, tipo, referência pra grandes diretores. O Kim Bol-jo, assim, do diretor de Parasita, porque ela fica ele como, tipo: "Cara, você é minha referência máxima", sabe. Fernanda Montenegro, ela tem atrizes gigantes que fala que ela queria mesmo ter vencido o Oscar naquele ano. Então, velho, é muito legal, é muito maneiro. E Os Enforcados, pra mim, ele, tipo, ele faz parte de um momento sublime do cinema brasileiro, sabe, tipo, que a gente deveria olhar ele com mais carinho. E porque ele entrega filmes que te fazem pensar. E o final desse filme me fez pensar, porque mostrou a queda do Macbeth, que mostrou toda tipo, aquele final foi muito violento, sabe, tipo, pô, literalmente o Valério mata o Jobson, a a Regina mata o Valério, mata o cachorro e acaba sendo presa, acaba enlouquecendo, sabe. Então é uma retratação da vida real muito divertida, muito maneira, que eu gostei de assistir, gostei, gostei, gostei muito, velho. Cara, falando das atuações desse filme, mano, é muito necessário a gente falar eh, que o Irandir Filho e a Lenda Leal fizeram é brincadeira. O Irandir Filho eu gosto muito dele, gosto muito, muito, muito. Pra mim ele é um ator fodástico, fodástico, sabe, tipo, pô, ele é um ator que dentro ele se destaca muitas vezes mais no cinema do que, como se fala, do que em próprias novelas. Hoje em dia, tipo, novelas é é, é um caminho para você crescer, mas tipo e ele cresceu, mas em cinemas, pô, pra você ter noção, um dos grandes momentos, assim, do cinema brasileiro é o Festival de Gramado. Ele ganhou o troféu Kikito de melhor ator, tá ligado? Ele é um ator muito bom, muito bom. Ele sabe muito o que ele faz, tá ligado? E nesse filme não é diferente. Ele literalmente sabe o que tá fazendo, se destaca muito. Eu acho que, tipo, ver a ascensão, eh, dele foi do personagem do Valério foi muito divertido, porque ele vivia com aquele dilema de ser um homem frouxo, de ser um homem que não queria passar por cima de ninguém, que sempre ia ser passado por trás, e acabou sendo incentivado pela mulher dele a a ser um tirano, a voar perto demais do sol. Então o Irandy Filho, mano, ele deu uma como se fala? Uma uma potencialidade, aquela sensação de tipo: "Mano, eu sou o cara que ninguém vai me derrubar, eu sei o que eu tô fazendo, o mundo tá na palma da minha mão", sabe. Que que poucos atores fazem. Eu gostei muito da atuação do Irandy Filho. A Lenda Leal, cara, pra mim, a melhor atuação desse filme também. Os 2 estavam impecáveis, mas a Lenda Leal, cara, ela pô, se o Irandir Santos, ele é foda. A Lenda Leal, pô, simplesmente 3 Grande Otelo, um prêmio APCA e 2 prêmios, 2 Quiquitos do Festival de Gramado, mano, sabe. Então, tipo, ela tá num momento que, tipo, ela escolhe as obras que ela quer fazer. E quando ela faz, ela deita, ela deita. Todo mundo fala: "Ah, mas faz tempo que eu não vejo a a Lenda Leal em novela", mas, mano, ela como cinema, ela em série, pô, ela em Justiça 2 no ano passado, ela em Haruanas, ela no próprio cinema mesmo, igual desse ano foi, Alemão 2, cara, ela é muito boa mesmo, cara. Eu aplaudo muito a Lenda Leal nesse filme, ela conseguiu, tipo
enfatizar a presença de loucura dela que era enorme, enorme, enorme mesmo, sabe, tipo, enorme, de não só de loucura, mas de ganância. E depois que resultou na queda mental dela, né, então, cara, Os Enforcados é um filme muito bom, é um filme impecável que, cara, justifica o hype. Eu particularmente gostei muito desse filme, muito. É um filme que é um pouco mais lento, mas que, tipo, chega num ápice no terceiro ato altamente magistral, mano, magistral. Eu dou uma nota 8 pra esse filme, 8, eu ia dar 8,5, mas vou dar 8. Cara, porque é um filme que o arte a gente clama e espera do cinema brasileiro em si, cara. Eu gostei para um caramba, mano. E é isso, vamos ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Se você gostou, pode deixar aquele likezinho, compartilha. E estamos disponíveis não só no YouTube, mas também no Spotify, Deezer, Google Podcast, além também das redes sociais, como o Instagram e também o TikTok. Vamos ficando por aqui. Espero que falar muito mais, cada vez mais, do cinema brasileiro. Vamos ficando por aqui. Até a próxima e tchau.